Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Não é mole não. Hoje a gente vai falar além de futebol, a gente vai falar de vários outros esportes. Hoje a gente está trazendo aqui o ex-craque da seleção brasileira aí, Valdo Cândido. Seja bem-vindo, Valdo. E estamos trazendo também Luciano Pozzi. Porra, rapaz, o cara aí já tem uma história boa, Olimpíada, Copa do Mundo. Vai contar uns detalhes legais aí pra gente, já contou meio que nos bastidores. Tem história boa aí, como o rapaz é supersticioso, enfim. Vamos ver o que vai render aí. E Valdo hoje já começa falando pra gente. Valdo, treinador da seleção do Congo, rapaz. Fala um pouquinho desse projeto aí pra gente, quais são as aspirações esportivas aí do Congo. Seja muito bem-vindo. Um abraço a todos, obrigado pelo convite, né? Participar do 7-1. Eu recebi o convite da República do Congo, né? Para ir treinar a Sub-17 e a Sub-20. E já estava lá há 2 anos, as coisas correndo bem, graças a Deus. E depois eu recebi um convite, o treinador da equipe principal foi embora, e eu recebi o convite para ser interino. Aí fiz os 3 jogos, não foi aquela fina flor, mas foi um bom trabalho. Aí assinei pela equipe principal, aí fiquei com 3 seleções. Aí como era muito, hoje eu priorizei a Sub-17, então estou com a Sub-17 e a equipe principal. E se tratando da base, nós, graças a Deus, estamos fazendo um bom trabalho. Eu já trabalho com essa molecada há 3 anos, vai para o 4º ano agora. Estou com 3 anos e meio. Tem uns que começaram comigo e hoje estão na equipe principal. Mas que causou assim, um certo espanto, que mas é novo. Não, tem que botar para jogar enquanto é novo. Pô. Quando for velho, só eu mesmo para os caras me aturar que eu sou velho. Pô. E o objetivo, principalmente da equipe principal, é classificar para o Campeonato Africano das Nações, né, que eles chamam de CAN. Então, nós temos 2 jogos, perdemos para o Senegal de Sadio Mané em Senegal 2-0, e recebemos a Guiné-Bissau e ganhamos 3-0, e em novembro eu tenho 2 jogos contra a Suazilândia. Então, normalmente, se ganharmos os 2 jogos, que é a conta que eu estou fazendo, né, nós estamos praticamente classificados. Porque, pensando de uma forma assim, já negativa, que a gente não consiga 1 ponto frente ao Senegal, que nós recebemos o Senegal depois, nosso último jogo é contra a Guiné-Bissau, em Bissau. E a Guiné, para classificar, isso se o Senegal normalmente vai bater todo mundo, né? A equipe deles realmente é fabulosa. Podemos chegar na Guiné, e a Guiné, para classificar, vai ter que fazer 4 gols de diferença nossa. O que eu acho, não digo impossível, mas muito difícil. Certo, boa. Vai lá, Luiz, dá suas boas-vindas aí aos nossos convidados. Olá, Luciano, Valdo, grande Valdo, sou seu fã há muito tempo. A minha primeira pergunta seria o seguinte: você jogou numa seleção recheada de grandes ídolos. Zico, Falcão, Éder, Sócrates. Como é que era jogar com essa turma? Porque, assim, a molecada de hoje, do futebol que vocês jogavam, né? A qualidade do futebol que vocês jogavam era muito grande. Então, conta um pouquinho dessa história. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com 4 gerações. A minha, depois peguei esses monstros sagrados aí, que você acabou de citar. Depois peguei a geração do Ronaldinho Gaúcho ainda, né, foi quando eu voltei para o Brasil. E peguei um pouquinho da geração do Robinho e Diego. Então, quando você é convocado para a primeira sensação que você tem quando você é convocado, eu naquela situação, naquele tempo, eu não esperava
participar de um campeonato do mundo. O meu primeiro objetivo era fazer um bom trabalho no Grêmio, que eu estava fazendo, e depois fazer parte da lista dos 40 melhores jogadores do Brasil. Né? E para mim seria assim um orgulho muito grande. E para minha surpresa, eu fui convocado para a Copa do Mundo de 86. Né? E quando você chega, as pessoas que eu acompanhava e que eu chorei em 82, Zico, Leandro, aquela galera toda, e daqui a pouco você vê, eu sou parceiro de seleção, então realmente é uma emoção muito grande e um respeito, né? E eu ainda fui abençoado mais uma vez, que quando saiu o sorteio dos quartos, nada mais, nada menos que Arthur Antunes de Coimbra, que era o parceiro de quarto dele, quer dizer, opa! E eu, quando eu cheguei, me lembro até hoje, eu não sabia como é que eu ia falar. Quer dizer, eu não vou chamar o cara de Zico, né? Falei, pô, Zico não pode chamar de Zico. Porra, Galo também não tem essa intimidade toda. Falei, pô, tô chegando agora. Aí eu falei, o seu Zico, ele, como é que é? Eu falei, não, porra. Aí já fica todo errado quando o cara pergunta, como é que é? Eu falei, pô, já dei uma bola fora, né? Aí eu falei, não, seu Zico. Ele disse, não tem seu Zico, porque é seu Zico. Não, pô, chama de Zico, ou Galo, como tu quiser. Não tem seu Zico, somos colegas, somos todos iguais, tá, não sei o quê. E então, porra, eu ficava, ele deitado assim, né? Eu ficava olhando para ele e falei, caraca, a fera tá aí deitada do meu lado. Aí, mas ele é uma pessoa, assim, extraordinária, né? Então me deixou muito, mas quando eu digo muito, muito à vontade. E a primeira coisa que ele falou para mim, ele assim, eu vou te falar, eu vou te falar duas coisas. Aí ele falou, a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso quarto é ficarmos na lista dos 22, né? E eu pensei comigo, pô, o Zico deve estar de sacanagem comigo. Eu até entendo agora, porra, o Zico, preocupado de ficar na lista dos 22, eu falei, não, mas o Galo, disse, você já tá, né, parceiro? Eu que tô correndo por fora aqui. Ele disse, não tem nada garantido, não, na vida não tem nada garantido. Então, a primeira vitória é ficarmos no grupo. E eu lembro como se fosse hoje, quando anunciaram a lista, né? Porra, eu vi essa pessoa, esse jogador ímpar no mundo, vibrar como se fosse uma criança pequena, por ter permanecido, né, na lista, que normalmente é ele e mais 21. Né? Quer dizer, era o exemplo realmente a ser seguido. E outra coisa que ele falou, ele assim, dentro da área, você tem talvez 3 segundos. Mas se você puder finalizar em 1, você vai quase sempre marcar. Ele assim, ou em 2, é controlar e botar no fundo. Ele assim, mais do que 2 vai ter problema. Então, nunca esqueça disso. Então, realmente são a escola que eu tive, né? Foi muito, muito, muito boa. E você fazer parte dessa geração, né? Foi realmente uma coisa assim maravilhosa. Eu fiquei emocionado, né, de fazer parte, quer dizer, estava ali também Emerson Leão, do pessoal de 70. Quer dizer, quando você vê, eu sou de Siderópolis, Santa Catarina, lá do final do mundo, né? E de repente você vê, se depara com todos esses craques, Toninho Cerezo, Dirceuzinho, né, o Pulmão da Colina. Quer dizer, você até realizar aquilo tudo, né? Oscar, Edinho, Júnior, Branco, tava o Elzo, Careca. Eu lembro quando a primeira bola que eu troquei assim com o Careca, né? Pô, o Careca deu toque para mim, aí 2. Eu devolvi.
Então, o Careca tá aqui, esse é o meu dedo, o Careca tá aqui. A bola passou aqui 1 milímetro. Ele assim, ô moleque, não sabe jogar bola, não? Eu falei, caraca. Aí depois ele falou, não, tô de sacanagem. Eu falei, pô, mas meu coração já disparou. Eu falei, pô, cara, aqui são diferentes mesmo. Mas eu foi muito feliz, eu não fiz um jogo, mas observar, realmente, eu acho que a última grande geração realmente de monstros sagrados do futebol brasileiro foi um privilégio enorme e agradeço sempre a Deus por ter me dado essa oportunidade e ter conhecido, né, e ter feito parte desse grupo tão maravilhoso que era comandado pelo Tele Santana. Boa, bem bacana mesmo. Léo, você que é responsável por essa dupla de feras estar com a gente hoje aí, vai lá dar suas boas-vindas. Fala, Luciano, Valdo, primeiramente, grande prazer. Eu queria agradecer também a doutora Flávia Mendonça, que foi a responsável aí por intermediar o contato aí com o Luciano, com o Valdo. Muitíssimo obrigado, doutora Flávia. Luciano e Valdo, eu queria saber de vocês, né? Vocês têm aí uma parceria fora das 4 linhas, né? Digamos assim. E eu queria que vocês falassem um pouco aí de um projeto, né, em Portugal, enfim, conta pra gente aí. Vai, Pose. Bom, então tá, vamos lá. Bom, a gente tem, eu e o Valdo, a gente se conhece há quase 20 anos, ele encerrou carreira num grande clube de futebol, e aí, por conta disso, a gente acabou se conhecendo. Só que clube é esse? Não precisa dizer que ele é botafoguense, né? Depois tem a história da superstição, aí eu tenho que justificar o porquê, né? Mas então a gente conheceu nesse período e eu estava, na época, eu tinha arrendado o Bom Sucesso no Rio, né? Fiquei 3 anos lá com o futebol do Bom Sucesso. E o Valdo, que é de Santa Catarina, estava começando um projeto num clube lá em Santa Catarina, na Camboriú-S. Eu estava terminando o contrato com o Bom Sucesso e aí a gente acabou indo trabalhando junto. Ele já morava na Europa e aí eu fiquei tocando o clube lá até 2009. A gente ficou com o clube lá em Camboriú, né? Desse relacionamento surgiu essa amizade e a gente desde sempre identificando algumas coisas, porque o grande objetivo sempre foi colocar jogadores jovens num mercado mais, vamos dizer, mais rico, seja ele na Europa, seja ele na época no Japão, que era muito aberto aos novos jogadores e tal. E a gente sempre identificou que existia uma deficiência do jogador mais jovem para conseguir quebrar uma barreira, né? Lógico que existem exceções, mas você imaginar que você vai ter um menino que sai de uma comunidade aí no Rio, como a gente estava falando mais cedo, de um trabalho social lá em Bangu ou em qualquer outra comunidade, ou que saia do Congo, onde as condições de alimentação e saúde não são as mesmas, vai chegar para disputar com um menino nascido e criado na Europa, que faz 4, 5 refeições por dia, um menino que faz 1, 2 refeições. Então, você tinha que fazer alguma coisa para tentar diminuir esse gap. E aí a gente começou a conversar sobre como fazer, o que podia ser feito e tal, e aí a gente começou a formatar um projeto que seria um núcleo de aprimoramento, vamos dizer assim, ou de aperfeiçoamento desses jogadores, para tentar colocá-los no mesmo nível, basicamente o mesmo nível físico vamos dizer, dos competidores que ele teria que enfrentar para ser selecionado aqui, né? Porque a habilidade do sul-americano, a força e a velocidade do africano, isso é inerente deles. Mas quando você chega aqui e se depara com uma geração, né, da mesma idade que você, só que faz 5 refeições por dia, que dorme bem, que tem escola, que tem saúde, que tem uma série de coisas,
você tem uma diferença que, às vezes, só a habilidade, só a força, só a velocidade não consegue superar. E aí a gente desenvolveu, foi buscando esse projeto, foi vendo a viabilidade dele, como era possível, se economicamente era viável, e aí fomos buscando informações. Por exemplo, você hoje tem, jogando a primeira e segunda liga de Portugal, você tem mais de 160 jogadores com valor avaliado acima de 500 mil euros. É um dado do Transfer Market, quer dizer, não sou eu que estou chutando. Quer dizer. Então, você começa a ver que é um mercado interessante. Você não pode imaginar que vai sair um jogador ou lá da África ou do Brasil, de comunidade, e ele vai cair direto num time de grande expressão, né? Ou ele vai passar por um time grande no Brasil, ou ele vai fazer um circuito que é os clubes alternativos, os menores, para ser visto pelos clubes maiores e aí poder realmente entrar nesse circuito do jogador que atinge um sucesso esportivo e financeiro, que a gente fala, tá? Todo mundo gosta de falar que o jogador ganha muito, mas é um extrato muito pequeno, né? Esse jogador que consegue, com o futebol, resolver a sua vida, a vida da sua família e ter conforto, né? É muito pouca gente dentro da base que a gente tem, né? Então, a ideia do projeto basicamente é essa. Fazer reduzir essa distância entre o jogador talentoso africano, sul-americano, ou às vezes de outros países da Europa, mas de menos tradição, para os mercados mais importantes, né? E aí, dentro disso, essa parte toda de planejamento, que sempre foi mais a minha área, ficou por minha conta, e a parte técnica, né, é por conta do Valdo, que isso eu não vou dar palpite, né? Essa é a parte que me interessa e que eu gosto e que eu conheço. Eu não vou falar aqui para vocês que eu não queira ou não sonhei ainda em treinar uma grande equipe, que eu estaria mentindo. Mas o que me seduz realmente é trabalhar com os jovens, fazer os jovens sonhar com os pés no chão. Eu sou da minha pequena grande Siderópolis, que quando eu saí tinha 2 mil habitantes, hoje deve ter 10 mil. Né? Então, eu dou o meu exemplo nesse sentido. E se eu cheguei, né, qualquer um pode chegar. Eu sou de Siderópolis e com certeza nenhum de vocês conhece Siderópolis, como a maioria do povo brasileiro. Depois vem a determinação, a entrega, né? E você saber o que é que você quer da sua vida como atleta profissional do futebol. Eu nunca falo que... Alguns caras falam, não, foi jogador, não. Fui atleta profissional do futebol. Jogador teve um monte. Eu não fui jogador, fui atleta. Então, quer dizer, o meu primeiro gole de cerveja que eu bebi na minha vida foi aos 35 anos, quando eu voltei para o Brasil. Então, tudo tem um porquê. E eu, por exemplo, na África, falando mais propriamente na África, o que eu faço aqueles meninos, o que eu faço com eles é sonhar, mas com os pés no chão. Existe uma outra vida fora do Congo, fora de Brazzaville. E a maioria das pessoas incutiram na cabeça deles que eles nasceram ali e ali vão morrer. E eu prego totalmente ao contrário. Mas eu deixo bem claro que tudo tem que passar por Brazzaville. Não pode queimar as etapas. Vai passar por Brazzaville com dificuldade, sim. Com sofrimento, sim. Mas quando você chegar do outro lado, que é a Europa, é lá que você vai ficar rico. É lá que você vai ganhar dinheiro para ajudar a sua família e esses garotos que vão vindo atrás depois, porque você vai ser exemplo. Então, essa é a grande escola, a grande cadeia da vida. Você vai subir, você vai ser exemplo e você vai dar sequência ao trabalho. Eu, mais cedo ou mais tarde, eu volto para a minha terra, volto para a minha família. Então, esse projeto é o que realmente me seduz. E eu trabalhar com jovens. Por que nós escolhemos Portugal? Eu já estou em Portugal há 33 anos. Né? Casei aqui, graças a Deus continuo casado. Já há 30 anos. Tenho uma filha de 27. Graças a Deus a minha vida está bem definida, bem
centrada, e Portugal, por ser a mesma língua, né, já tem essa facilidade. E depois aqui é o que eu vou procurar fazer aqui, que nós vamos procurar, eu na parte que me toca, é realmente dar um selo de qualidade a esses meninos que vêm, não importa de onde, do norte, do sul, se é cigano, se é preto, se é branco. O mais importante é a disciplina, o foco, né, e ajudar eles a serem alguém na vida, e eles sendo alguém na vida, eles poderão ajudar, que a maioria, a história é quase a mesma, né? Nós vimos da categoria pobre, da categoria da classe média baixa, porque é muito mais fácil você dar uma bola e brincar 40 ou 50 meninos do que você dar um PlayStation 4 para cada um, né? Para dar um PlayStation 4 não é todo pai que tem. Então, essa é o meu grande objetivo, assim, e me dá muito prazer, me seduz, realmente eu ver que daqui a 2 ou 3 anos, esses meninos que passaram pelas nossas mãos, principalmente para mim, em termos técnicos, né, conseguiram vencer na vida, ser alguém na vida, através da profissão que escolheram, que é o futebol. Então, hoje, quando olho para a seleção do Congo, já tem 3 meninos que começaram comigo. Quer dizer, a vida deles já estão determinada. Depois, como dizia meu avô, você pode levar o cavalo na fonte, né? Não pode obrigar ele a beber água, né? Ninguém vai pegar no pescoço dele e empurrar a cabeça dele dentro d'água, né? Então, tu dá a educação, mostra o caminho, e depois Deus abençoe todo mundo e cada um segue o seu caminho. Boa. Vitor! Vamos lá. Valdo e Luciano, eu tenho, na verdade, uma pergunta para cada um de vocês e voltar um pouquinho no assunto Copa do Mundo. Para o Valdo, eu queria saber o seguinte. Quando o Tele Santana faleceu, eu tinha 12 para 13 anos. Então, eu realmente não lembro de ter visto o trabalho dele, eu não lembro como ele era, mas a gente conhece pela história que ele foi um dos maiores treinadores da história do Brasil. Então eu queria saber, assim, como jogador, como foi ser comandado por Tele Santana naquela Copa, como era o grupo, como que ele era gerindo o grupo de jogadores. E para o Luciano, eu queria saber o seguinte, você trabalhou, né, nos bastidores da Copa do Mundo de 2002. Eu queria saber como que foi essa experiência, se você teve contato com a seleção, com os jogadores, como que foi todo esse processo de trabalho naquela Copa do Mundo. Pô, a mesma situação, a mesma sensação que eu tive quando eu vi os jogadores, foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi o Tele Santana pela primeira vez na minha frente, como meu treinador. Nós estamos falando do mítico Tele Santana, né? E pronto, eu cheguei, ele falou aquele jeitão dele, né, de paizão. Então, garoto, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, professor. Eu sou professor? Aí que já vai, eu falei, porra, já comecei errado. Sempre começando errado. Aí eu tentei explicar, ele disse, não tem problema, pode me chamar de professor, não tem problema. Aí ele assim, procura fazer aqui o que te trouxe até aqui, o que você faz no Grêmio. Não tenta ser diferente, nada. Seja você mesmo. Se você quiser jogar, vai jogar. Se não jogar, porque ainda não chegou à altura certa, mas seja o mais simples possível. E assim, porque futebol, embora muitos compliquem, é a frase dele, futebol continua simples. E vai ser sempre simples. Então, era realmente uma pessoa diferente, muito seguro, né? Ele já tinha passado pelo Grêmio, mas eu era da base. E realmente tudo com ele era simples, né? Ele tinha umas coisas assim que era de sábio mesmo. Eu lembro que às vezes ficavam jogando ali no grande círculo, ali, brincando com a bola, né? Olha só os nomes, né? Zico, Júnior, Careca, só eles, né? Futevôlei, Altinho, dava bola de cabeça, e às vezes nós íamos para lá, às vezes é só para olhar, né? E ele falava assim, meus filhos, Valdo, Elzo, Edivaldo, esses aí já são ricos, meus filhos, vão treinar, deixa esses caras aí.
E tu ficava todo sem graça e tu saía, né? Que, pô, depois de uma dica dessa, aí eu falava, Vezão, vamos ali comer a nossa sardinha no cantinho ali, vamos treinar, deixa os caras aí mesmo. Então, realmente foi outra grande experiência e um grande treinador. Então, ele tinha uma maneira singela, simples de falar as coisas, mas muito verdadeira. E eu, naquela Copa do Mundo, embora não tenha jogado, eu ganhei assim, uma experiência de vida. Não só como jogador, mas experiência de vida. E realmente ali tinha ícones do futebol brasileiro que eu nunca imaginava em jogar, como foi o caso de Leão na Copa de 70, né? E depois ainda ter sido comandado pelo Tele Santana, que eu acho que, dentro do que eu vi em termos de seleção brasileira, eu participei em 2 Copas do Mundo, mas sem sombra de dúvida, junto com a de 70, que depois eu vi muito mais pelos vídeos, 82 foi a seleção que eu mais vi jogar bola na minha vida. E eu chorei 3 vezes na minha carreira. Nunca chorei por perder jogo. Quando eu era campeão, eu ficava emocionado e tal. Eu chorei. A primeira vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira, a primeira vez que eu fui convocado pela seleção brasileira, a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira, 4. E a primeira vez não, quando o Brasil foi eliminado pela Itália em 82, ali eu chorei, meu amigo. Não só eu, toda a categoria do base do Grêmio, nós estávamos assistindo no Estádio Olímpico. Todos nós. Aquilo era só um soluço só, cara. Ninguém acreditava que aquela seleção tinha sido eliminada. E depois, quando eu encerrei a carreira em 2004, em novembro, no Botafogo. Ali foram as 4 vezes realmente que eu chorei. E a seleção de 82, para mim, foi uma das seleções mais bonitas que eu vi jogar até hoje. Bacana, bom. Ozzy? Bom, vamos lá. Eu em 2002, eu fui fazer a parte de produção e logística para a DirecTV, né? Então, eu cheguei muito tempo antes da Copa começar. A Copa começou, acho que foi 31 de maio. Eu cheguei lá 30 de abril para poder montar toda a estrutura de transmissão, né? Então, você começa enterrado dentro daquele IBC, com equipamento, cabo, gente correndo de um lado para o outro, até que você conseguir fazer o seu primeiro teste de sinal, aí você vê que está funcionando, aí você começa a relaxar, um trabalho de quase um ano. Eu já tinha ido 3 vezes antes à Coreia e Japão para fazer pré-produção e tudo. E aí, quando começou a rodar, o sinal está funcionando, a Copa começou, você começa a ter um pouco mais de liberdade, né? Eu acompanhei, obviamente, a seleção brasileira. Depois eu acabei fazendo uma parte também, eu ia aos briefings diários da FIFA e da ABS, lá, que era a broadcaster, e acabei conhecendo, por conta das entrevistas coletivas, alguns jogadores do Brasil, alguns outros jogadores de outras seleções, mas do Brasil especificamente eu me lembro muito do Roque Júnior, que era uma figura, assim, era super divertido, fora das câmeras, era brincadeira o tempo inteiro. E uma imagem que eu até hoje tenho muito grande é a cicatriz do joelho do Ronaldo, que eu vi de perto, e é um negócio assombroso, como alguém com a cicatriz daquela anda, né? E ele ainda jogou outra, mas essa Copa de 2002 e de 2006, e ainda fez gol e virou artilheiro das Copas. É um negócio impressionante. Agora, trabalhar no bastidor me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Quer dizer, a gente encontrava o Rivelino toda hora, o Bilardo foi comentarista da DirecTV. Grande então, Rivo. Algumas figuras assim, icônicas do futebol dos últimos... na época, né? Você acabava encontrando, esbarrando ali, e eram figuras divertidíssimas. O Rivelino tem história para contar que não acaba, né? E essa Copa foi a Copa do Bielsa na Argentina, que foi eliminada na primeira fase, né?
Então, você imagina que a gente, na nossa equipe, nós éramos 180, 190 pessoas, éramos, sei lá, uns 10, 12 brasileiros, a grande maioria era argentina. Então, quando a Argentina foi eliminada e depois quando o Brasil foi campeão, foi quase uma hecatombe da equipe, porque assim, teve gente que eu tive que mandar para o hotel. Eu falei, vai para o hotel, porque senão vai me arrumar confusão aqui, eu não posso perder. Não é fácil, não. Eu tenho um grande meu amigo, até hoje, trabalha comigo, brasileiro, que no dia que a Argentina perdeu, ele enlouqueceu. Eu falei, não, vai embora, porque assim, vai dar confusão. Para de zoar os caras. Pipocou, né? Mas, assim, é uma experiência incrível, né? Você tá ali... Eles iam fazer o mesmo, pô. Não, sem dúvida eles iam, né? Mas aí... Chumbo trocado não devia doer, né? Com ferro fere, com ferro ferido, meu querido. Mas aquela Copa teve isso. Teve a primeira seleção campeã do mundo, que foi a França eliminada numa primeira fase, né, que era aquela França que todo mundo brigava com todo mundo. Zidane estava com problema na coxa e tal, não sei o quê. E foi a seleção da Argentina, que era um dos favoritas, também caiu na primeira fase. Pose, você falou rapidinho para a gente aqui que nessa Copa do Mundo você ganhou os ingressos aí para a final, mas pô, não pôde ir ou não quis. Conta aí como é que foi isso aí. Na verdade todo broadcaster tem uma cota de ingresso, né? Que obviamente dos jogos mais comuns você vai e tal, não sei o quê. E depois de um ano de trabalho, o cara que era meu chefe, que era o produtor executivo da DirecTV, o Platão, ele chegou para mim e falou, era, sei lá, o jogo, a final era no domingo, né? Isso devia ser na sexta-feira. Ele falou, tem aqui guardado, eu guardei esses 2 ingressos para você ir na final, lá no Japão. A gente estava na Coreia, né? O IBC era sediado em Seul. Aí eu falei, pô, valeu e tal, não sei o quê. Vou ver o Brasil na final da Copa. Aí bateu aquele negócio do botafoguense, né? Falei, pô, eu assisti todos os jogos aqui, na minha sala, com essa televisãozinha aqui. Vai que eu vou lá para Yokohama e o Brasil perde, a culpa é minha, né? Eu falei, não. Aí agradeci um grande amigo que estava lá para acompanhar a Copa do Mundo. Eu dei para ele e para a esposa os ingressos. Falei, eu vou assistir aqui do meu cantinho mesmo, que eu quero ver o Brasil campeão. Boa! Bacana. Gustavo, vai lá. Vamos lá, Valdo. Queria conhecer um pouquinho mais sobre o futebol congolês, né? Como que são as ligas que se disputam lá? Como que é o profissionalismo dos clubes? Eles têm centros de treinamento com vários campos? Quem são os profissionais que estão envolvidos? E, principalmente, você como técnico de seleção de base e também da principal, né, e diante desse projeto, né, de querer levar jogadores, né, para, de repente, revelar para times europeus, coisas assim. Mas vamos falar do Brasil, vai. Quem são os jogadores, os congoleses, que ainda estão jogando lá, que poderiam jogar no Brasil? Daria um bom caldo aqui numa Série A, por exemplo. Bom, nós, o futebol congolês, nós temos grandes dificuldades, que é a parte financeira, né? Então, realmente, a nossa liga, o nosso campeonato, ele tem uma série de dificuldades. Primeiro que a maioria dos clubes lá envolvidos não tem campo próprio de treinamento. Tá? As condições realmente são condições bem, quando digo bem precárias. Então, eu posso dizer que nós estamos nos anos 2020 e a maioria dos clubes, considerados clubes míticos, que quando vão ao estádio, levam a capacidade do estádio 30 mil, 35 mil pessoas. É o Diabo Noir, o Etoile do Congo e o Carrá. Né? Eles não têm sede própria, não têm campo de treinamento. E a maioria e onde eles treinam, não tem a mínima condições para qualquer profissional exercer a profissão. Às vezes tem uma parte, a maioria, né? Não tem grama, né? É com areia,
Então, é muito realmente na dificuldade. E o mais impressionante é que quando você vai ver o treino, eles estão treinando que parece que estão treinando no Maracanã, no Beira-Rio ou no Estádio Olímpico. Então, a entrega realmente é muito grande. E a maioria tenta sair do Congo, né? Só que você sabe que para sair da África não é uma tarefa muito fácil. Nós lá fomos colonizados pelos franceses. Então, o meio mais fácil seria sair através da França, através de uma visita. Mas para você conseguir um visto, é muito complicado mesmo. Mesmo a seleção, quando viaja, que tem que se passar pela França, meu amigo, é um trabalho árduo para conseguir esse visto, que a maioria vai, os residentes, né? A maioria vai e depois foge. Então, esse é o medo das autoridades. Então, nós realmente não temos condições de ter um campeonato forte, não tem investimento, tudo é sustentado pela Federação Congolesa e pelo Ministério do Esporte, né? Então, e vou levando. A minha vantagem com a categoria de base é como eles residem, a maioria reside toda principalmente em Brazzaville, eu treino todos os dias, de manhã e de tarde, né? E eu me levanto todos os dias às 4h30 da manhã, sou eu que faço os sanduíches, sou eu que preparo o suco, água, leite, aquilo que eu, em conjunto com as pessoas que me auxiliam lá, que eu acho que dá uma certa condições para eles treinarem, né, com alguma coisa no estômago, e vamos para o treino. E o meu treino de manhã começa às 7 horas da manhã, porque depois às 9 horas é impossível, o calor. E lá, o único campo que se joga lá, em Brazzaville, é o estádio Mancebadeba, onde a seleção congolesa manda os jogos. Então, o calor é imenso. E o contrassenso é que em Brazzaville, né, aqui a 10 quilômetros, nem isso, do centro de Brazzaville, tem talvez um dos complexos esportivos, vocês podem entrar na internet, mais lindo e mais tudo do mundo, que chama-se o Complexo de Kintelé, que tem capacidade para 55 mil pessoas, tem campo de grama, relvado, né? Tem campo sintético, tem campo de futebol 7, tem campo de areia, tem quadra de tênis, tem complexo esportivo de natação, de tênis, tem tudo que vocês imaginar, tem. E não tem um treino ou um jogo no ano nesse complexo. Então, são coisas realmente que é muito complicado. Se tratando de nome, na seleção do Congo tem Lusuku Amor, que é um cara que joga na Tunísia hoje, tem 23 para 24 anos, muita explosão, muita força, né? Técnica apurada e uma entrega tipo box to box. Tem o OCT Itali, que era meu capitão da Sub-17, na Sub-20, e hoje é o meu titular na equipe principal. Tomás Otoborel, que jogou no DCMP da República Democrata do Congo, a Liga dos Campeões. Deu uma confusãozinha, mas se resolveu depois. Desde que chegou foi titular absoluto, né? Kokoloresh, outro meio campo, né? Canhoto, como todo canhoto manhoso, né? Tem que saber levar o menino, porque todo canhoto. Eu falei, pô, vocês brincam, vocês têm uma facilidade com a bola, enquanto um destro quase morre para dar um passe, vocês fazem assim, e a bola vai, que é uma maravilha. Então, são jogadores realmente que têm Kibamba, um central, de 1,87 m, 88, que hoje joga na segunda liga da Espanha, muito bom. Depois tem umas características completamente diferentes, tem o Ibaravini, que é um centroavante puro, uma força absurda da natureza, ele marca sozinho, quando ele está em campo eu estou tranquilo, ele marca tudo sozinho ali na frente. Depois o ponto forte é o jogo aéreo, muito forte na cadeia.
sabe jogar, mas o ponto forte realmente. Então, quando ele está presente, não tem muito. É jogar pelos lados e quando chegar na lateral, mete na caixa, que o negão chega, meu amigo. Depois tem Gavula, que joga na segunda liga alemã. Muito bom atacante, centroavante. Uma facilidade de chute tremenda. Esse é muito mais clássico, muito mais técnico. Mas quando eu jogo no 4-4-2, ele e o Ibarra se complementam. Agora, a grande estrela da carruagem é o Thierry Bifuma, que joga hoje num clube da primeira divisão na China. Esse já jogou em França, saiu da Turquia para a China. E esse é realmente, quando chega, para tudo em Brazzaville. Para o aeroporto, para o trânsito, ele realmente é diferente. Joga fácil com as duas. Né? Manhoso, né? Como todo craque. Manhoso, muito manhoso. Mas me dou super bem com ele até agora. Depois tem os jogadores que são completamente diferentes. Como tem o Merveille Andoki. Esse pode jogar em qualquer clube no Brasil. Todos esses aí podem jogar em qualquer clube no Brasil. Esse eu ainda me pergunto como é que esse menino não estourou, porque eles são muito ligados aos empresários que andam em volta da África. Aí promete o céu quando eles não podem nem dar a terra. Sim. Né? E aqui eles vão naquela ilusão que tudo vai acontecer. E eu tento mostrar para eles, vocês não podem sair de Brazzaville, eu disse, com um contrato que vão ganhar 25 mil. Isso não existe, isso. Eu disse, só se vocês fossem um fenômeno, mas se vocês fossem um fenômeno, vocês não iam para o clube que ele está mandando. Vocês iam para o Paris, vocês iam para o Real Madrid. Então não existe, a conta não fecha. Você não pode sair. Lá o futebol é amador. Né? Eles jogam através de licença, ninguém tem contrato profissional. Então, quer dizer, então eles não ganham nada. Ganha aquilo, não, um prêmio de jogo que pode chegar ao quê? A 50 euros. Prêmio de jogo. E é do prêmio de jogo que eles fazem o salário. Então você não pode ter a ilusão que aparece um Valdo da vida prometendo que vai levar você para a França, ou para Portugal, ou para o Japão. Você não ganha nada e de repente você vai e vai passar a ganhar 50 mil. A conta não vai fechar. Então muitos caem nessa ilusão. E os empresários prometem, não, vamos fazer isso. Só que às vezes o empresário, como ele ganha 10%, ele tem 40 meninas africanas. Se cada um ganhar 500, fazem a conta quanto é que ele tira por mês. Sem fazer nada. Então, e assim, esse ciclo vicioso vai indo agora. O Congo, como a maioria dos jogadores africanos, é realmente uma grande celeira. Mas aí vem aquele problema que o Luciano já citou aí no início, que é realmente a dificuldade, seja ela financeira, né, que depois gera a falta de alimento. Eu, quando falo que eu dou porque eu já fui pobre, muito pobre, nunca passei fome, graças a Deus que meus pais nunca deixaram. Mas se eu não fizer isso pelos aqueles meninos para treinar, não tem como evoluir. Não pode pedir para o menino fazer um sprint de 50 metros se ele não tem nada no estômago, no sol de 40 graus. Então eu vou tentando amenizar, e como a lei permite agora só trazer os meninos depois dos 18 anos, então eu estou preparando, a maioria, preparei tudo para quando eles fizerem 18 anos, arrumar um clube, não para fazer um teste, mas passar uma avaliação, ficar 15 dias, 20 dias, porque eles eram como eu, bicho do mato, eles são como eu, bicho do mato. Então, quer dizer, você chega do nada, só que a língua é diferente. Eu já era bicho do mato, mas fui da minha terra Siderópolis para o Figueirense, é a mesma língua. Então, e depois a bola é a mesma. E quando é a mesma língua, tudo fica mais fácil. Agora, trazer os meninos do Congo, que falam Lingala, que é o dialeto deles, né? Alguns falam francês, para trazer para Portugal ou levar para o Brasil, a pessoa que leva tem que ter uma certa paciência, né? Para esses meninos, eu vou usar a palavra que eu detesto, que é adaptação. Eles têm que ter adaptação, eles não têm saída. Mas a maioria dos jogadores que usa essa palavra é só para dar desculpa. É a palavra que salva todo mundo. É um plano de carreira, né? Porque você traz um estrangeiro para o seu país.
você tem que ter, né, esse período de adaptação e de ensinamento da cultura local, do idioma e coisas assim, é o que deveria ter, né, no futebol profissional. Sim, é que deveria existir, porque você imagina, você traz um menino, leva um menino desse para o Brasil, né? Então, todo mundo, todo emprego tem um chefe, o chefe tem que ser claro e direto. Olha, nosso projeto é esse aqui, e nós vamos seguir a linha. O grande problema que eu vejo hoje, na maioria, hoje eu falo como treinador, a maioria, o primeiro pensamento que se tem no futebol hoje é completamente diferente do que tinha antigamente. O primeiro pensamento é defender. Não, vamos defender bem para depois atacar. Porra, amiga, ataca bem e depois vamos ver como é que vamos defender. Então os princípios são diferentes. Por que o Jorge Jesus, quando chega no Benfica, no Flamengo, encanta? Porque foi pro time certo, não sou flamenguista não, hein? Foi pro time certo, que a escola, a cultura do Flamengo é jogar para frente. Então era tudo que o pessoal queria. A mensagem dele passou e deu o que deu. Então eu acho que o treinador, não tenho certeza, o treinador da base, ele é tão ou mais importante do que o treinador da equipe principal. Porque se você tiver trabalhar bem uma base, o seu Pose, o seu Valdo, o seu Zico, não importa. A pessoa que tiver na equipe principal vai receber realmente um grande produto e vai desfrutar mesmo. Essa base ele vai levar para a vida, né? Então tem que, são meninos, agora imagina, os meninos que eu tô falando, eu peguei ele, eu sou da antiga, eu pego o meu carro, eu rodo aquele Congo todo. É a velha peneira mesmo, peneirão, meu amigo. Às vezes eu vejo, em uma semana eu vejo 1000. E do 1000, às vezes, eu encontro 2. Mas tá bom, pô, tô no lucro. Encontrei 2. O duro é quando não encontra ninguém. Aí tu vai, lapida, tal, aquela coisa toda. Então aí, para levar para Brazzaville, que eu vou pro interior, aí tem que trazer para Brazzaville. Aí tem que alojar. Para alojar, tem que ter alimentação. Tem que ter água, tem que ter tudo isso. Então, eu vou fazendo como eu posso. Então, o trabalho da base é super importante. Nós já não somos mais aquele celeiro que nós éramos no Brasil. E o pessoal, quando pergunta para mim, o que está acontecendo? Eu vou tentando ajeitar as coisas, mas é difícil, obrigado. O tanto de jogadores que nós temos no Brasil, de jovens que nós temos no Brasil, mas o Brasil hoje já não é mais aquela coisa assim, quer jogador, vai no Brasil. Já não é mais assim. Nós estamos muito mais europeizados hoje em dia do que fomos no passado. Zi, partindo dessa dificuldade aí que o Valdo falou, dos atletas lá no Congo, queria que você falasse de um outro ponto. Você disse que trabalhou numa Olimpíada aí como chefe de delegação da equipe de equitação, que é um esporte aí que a turma tem um pouquinho mais de fartura aí, de um pouquinho mais de condição. Queria que você falasse do esporte brasileiro. Aí, então. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, como é que foi esse trabalho. Aí fica bonito, né? Tendo o cara aí fica bacana. Não, na verdade, começou porque eu tenho um primo que montava cavalo, né? E ele é um pouco mais novo que eu. E quando eu tirei a carteira, que eu fiz 18 anos, o que eu queria era dirigir para qualquer lugar que fosse, né? Eu pegava o carro do meu pai e falava, preciso ir não sei a algum lugar. E aí eu precisava sempre levar meu primo nas provas de birmo e pegava o carro sábado de manhã e devolvia domingo à noite. Né? E aí eu passei muito tempo acompanhando, acabei virando juiz. Porra, o Luciano soltava pipa em ventilador, pô. Porra, brincadeira. Que isso, rapaz. Desci muita ladeira de carrinho de rolimã em Copacabana. Pô. Aí eu acabei virando juiz, e aí eu sempre tive essa coisa do planejamento, da organização, dos eventos e tal. Aí eu fui convidado, eu virei secretário da Federação do Rio de Janeiro. Aí virei nos eventos que eram fora do Rio, nos campeonatos brasileiros, eu era o chefe de equipe e tal, não sei o quê. E aí acabei
escalando, quando um grande amigo meu, que acabou depois virando meu padrinho e tudo, foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Hipismo, ele me chamou para ser secretário-geral, né? E aí, daí, fomos desenvolvendo esse trabalho, chegou nas Olimpíadas, a gente teve o Pan-Americano de Cuba, de Havana, onde o Brasil foi medalha de ouro, que não era medalha de ouro desde 69, né? Tinha sido em Winnipeg em 69 e depois... 69 não, né? 67. 67. E depois foi novamente em 2001, em 91, em Havana. E aí eu falei, pô, não fui nessa Pan-Americana e tal, não sei o quê. E aí ele falou, nós vamos levar a equipe de concurso completo de equitação para Barcelona, que foi um negócio que a gente não levou nas últimas Olimpíadas. Você quer ir como chefe de equipe? Eu falei, pô, que pergunta é essa? É claro que eu quero ir como chefe de equipe. E aí eu tinha uma relação muito boa com o André Richer, que na época era o presidente do COB, né? Então nós fomos no primeiro avião para Barcelona, chegamos lá antes da cerimônia de abertura, e teoricamente quem ia acabando a competição, no meio da Olimpíada tinha um avião para voltar, né? Para dar uma aliviada lá na vila. E aí, na verdade, como eu tinha essa boa relação, eu falei, presidente, eu vou voltar, porque agora minha equipe já terminou, já foi eliminada e tal. Ele falou, não, você é meu convidado, pode ficar aí até o final. Eu falei, pô, então... Aí eu fiquei, desfilei na abertura e desfilei no encerramento. Assim, a experiência é inacreditável. Assim, para quem gosta de esporte, é a Disneylândia do esporte, né? O Barcelona foi o primeiro, talvez, que eu me lembre, a primeira Olimpíada que teve problema com cambista, né? Porque ainda era o sistema antigo, não era, você não comprava online os ingressos, então você comprava, o ingresso era físico, então teve problema com cambista e os ginásios começaram a ficar vazios, apesar de tudo vendido, os ginásios começaram a ficar vazios. E a organização autorizou quem tivesse crachá, credencial, podia entrar em qualquer jogo. Então, depois que a minha equipe foi eliminada, eu até badminton eu fui assistir. O que é que tem hoje aí? Eu vou lá ver. Eu estou assistindo de tudo. E eu tinha uma relação muito boa com o pessoal. Porque aí na vila você fica ali, os prédios dos brasileiros, né? Você acaba ficando todo mundo muito amigo. Na época tinha um negócio que chamava-se CR, que acho que era tipo um centro de recreação, mas que era onde você tinha ali as televisões, debaixo de cada prédio você tinha uma sala de convivência, né? Uma televisão, tinha as máquinas de lavar roupa e tal, não sei o quê, e ficava todo mundo se encontrava ali. Então era ali que na véspera a gente fazia o planejamento, o que é que a gente ia assistir, né? Eu tive a felicidade de assistir a medalha de ouro do Brasil no vôlei, né? Que aquela seleção era extraordinária. Tinha um cara que virou comentarista, que é o Tandy, que é uma pessoa incrível, acabou ficamos muito próximos nessa Olimpíada por conta disso, então eu ia com eles dentro do ônibus da delegação. Assim, para quem gosta de esporte, a Olimpíada é Disneylândia, cara. Assim, todo dia tem alguma coisa diferente para fazer, é uma experiência inacreditável. Eu posso pegar uma caroninha aí? Pode? Claro. Não, deve. Duas coisas. A primeira, eu infelizmente não fui naquela Olimpíada de 88, porque naquela época os clubes podiam ainda proibir os jogadores de ir para a seleção. E eu era o capitão da seleção, e eu estava no Benfica, era eu e o Ricardo Gomes. E o Benfica proibiu a nossa saída das Olimpíadas, porque tinha um jogo super importante contra o Penafiel em casa, no Estado da Luz. Aí ficamos por causa desse jogo, 7-0 para nós. Agora imagina se fosse fácil, né? Se fosse difícil, pô. E ficamos fora de uma Olimpíada. E para ver, em termos de cultura, nós estávamos no Pan-Americano, em Indianápolis, em 87. Aí conheci o Fernando Rueda, que era do tênis, e o Thomas Koch. Aí nos convidaram para ir ver o jogo, né?
Meus queridos, fomos expulsos, pessoal do É. futebol. É Expulsos. mesmo? Chegamos com tudo, né? Brasileiro, né, pai? Chegamos com tambor, chegamos com pandeiro, chegamos com tudo. Cada ponto nós fazíamos um barulho do pac. Aí os caras vieram e falaram assim, olha, não, porque é diferente. Não, beleza. Aí, daqui a pouco, o ponto, aí o Thomas Cook veio falar conosco. Aí eu falei, galera, melhor vamos voltar pro nosso campinho, que não dá pra nós, não. Falei, porra, os caras tudo certinho, tudo arrumado. Eu falei, porra, nós acabamos com tudo. Outra coisa que eu queria aqui, aproveitando, eu lá no Congo, eu falo sempre, eu procuro mostrar para os meus meninos que eles só conhecem Cristiano Ronaldo, Messi e os da atualidade, né? Conhecem o Romário, lógico, o Bebeto, aquela coisa toda. E eu falo para eles, jogadores que realmente o Brasil já teve, que seriam titulares em qualquer seleção do mundo. Eu falo do Adílio, que para mim foi um cara fora de série, Adílio da Cruzada. Né? Falo e mostro para eles, eu falo e mostro. Eu disse, olha, esse Cocolô Recha disse, tu acha que tu é jogador de futebol? Olha esse menino, chama-se Alex, o Pelezinho. Jogou no Fenerbahçe, jogou no Cruzeiro. Eu disse, se o Dito fizer 10% do que esse menino já fez, eu disse, e o maior crime que já existiu no futebol brasileiro é esse menino nunca ter disputado um campeonato do mundo, cara, uma Copa do Mundo. Que o mundo foi privado disso, que ali jogava muito. Jogava verdade. muito. Eu falei, olha Djalminha. Eu disse, esses caras foram jogador como fala em Portugal, jogador da bola. Esses caras. Então, são os exemplos que eu procuro mostrar, porque ele só vê hoje. Né? Eu falo, não, teve muita gente que reclama disso. Não, eles me chamam de coach, né? Ô, coach, mas em 94 você não foi. Eu disse, não, eu tive, mas não fui. Ele disse, mas é injusto. Eu disse, não existe negócio de injustiça. Aí eu falo, se eu fui em 2 campeonatos do mundo, eu não posso me sentir injustiçado. Se você me perguntar se eu gostaria de ter estar no campeonato 94, lógico, mas também não é uma injustiça. Eu disse, se eu fui injustiçado, o Alex foi o quê? Eu falo para ele, o que vocês acham que o Alex foi? Eu disse, então não, você tem que ver a coisa sempre pelo lado positivo. E o Alex, para mim, como o Djalminha, mas o Alex foi o número 10, assim, se eu pudesse escolher, você gostaria de ser quem? Eu falei, o Alex. Ele realmente era fantástico. Valdo, você teve uma carreira bem grande, né? Foi o segundo time que você mais jogou, foi no Paris Saint-Germain. Como é que foi essa experiência lá na França, hein? A França foi uma experiência maravilhosa, né? Eu estava ficando livre aqui no Benfica. Eu sou, como eu digo, eu sou da escola antiga, eu sempre pensei em tudo, eu pensava no clube, E na época eu já tinha um pré-contrato assinado com o Roma. Aí o Dino Viola morreu, o presidente. Aí os caras me ligaram e eu falei, não, tem que esperar mais 6 meses. Eu falei, tô fora. Mais 6 meses sem jogar bola, não vou ficar, não. Aí rescindimos e eu falei, bom, vou ficar no Benfica. Aí apareceu o Milan, né, em casa. Aí me ofereciam uma bagatela de dinheiro. E eu falei pro cara, não quero ir não. E o cara ficou doido comigo. Não quer ir? Eu falei, não. Eu falei, mas se você me responder uma pergunta aí, eu posso ir. Eu disse, eu vou dar a vossa equipe. Giovanni Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini. Não joga nenhuma dessas aqui. No meio campo eu podia jogar em qualquer uma delas. Ancelotti, não vou jogar. Raikkonen, não vou jogar. Gullit, não vou jogar. Podia jogar pela direita ali, com o quarto homem, que eu já jogava no Grêmio. Eu disse, Donadoni, capitão da seleção da Itália, não vou jogar. Eu disse, centroavante, o monstro, Deus, nem e de costa ali, tomando porrada, não vou. Marco Van Basten. Eu disse, posso fazer o quarto homem pelo lado esquerdo. Evani, titular da seleção da Itália. Eu disse, meu amigo, eu vou jogar onde? Isso, eu tenho 27 anos, eu quero correr. Aí ele falou, bravíssimo.
Aí quando eu menos esperava, pumba, aparece aqui um francês em casa, não sei o quê, eu não entendia nada, né? Aí a minha esposa ali não tá falando isso, não sei o quê, com o Manuel Barbosa, empresário. Aí eu falei, meu amigo, eu disse, um projeto, o que é? Eu disse, é só ir para jogar por jogar? Não, o primeiro objetivo é ficar em terceiro no primeiro ano, segundo ano tentar ganhar uma taça, a taça da liga, o campeonato, o quarto ir classificar para a Europa, fazer nome na. Eu falei, não, tá bom. Aí acertamos, fui embora para lá. Só que chegamos lá, a coisa era feia, pai. E quando cheguei lá, o primeiro dia e tal, né, aquela papagaiada toda, tira foto, beija a camisa, que o total gosta dessas coisas, né? Porra, balança a Torre Eiffel, o Arco de Triunfo. Porra, aí chegou a hora da verdade, fui pro treino, né? Fui pro treino como eu sempre fui, né? No Grêmio, no Figueirense, tá? Fui só com aquela velha mochilinha preta. Porra, cheguei, eu falei, mas pega onde material? Ah, tu não trouxe nada? Eu falei, mas tem que trazer, mas não sabia. Pô. Eu disse, eu sou convidado. Convidado também traz comida? Eu falei, tá bom. Aí pega um calção de um, meia do outro, tal. Fomos pro treino. A única coisa que tinha igual, eu tô falando de Paris Saint-Germain de 1991. A única coisa que tinha igual era só o colete. Um treinava com a Puma, outro com a Adidas, outro com a Nike, outro com não sei. Confusão do caramba. Aí saí, né, meu? Porra, dá aquela suada, né? Porra, ainda mais negão, né, meu? Porra, dá aquela suada e tal. Aí fomos tomar banho e eu falei, e toalha? Aí o Ricardo Gomes falou, não tem bacana. Eu falei, também não tem? Eu falei, porra, bacana. Aí ele cegou na metade e deixou, deixar metade para ti. Eu falei, porra, vou guardar esse momento para a vida. Eu falei, porra, toalha pro Ricardo. Aí quem viu o Paris hoje não imagina o que foi, né? Tá tudo errado. Eu falei, não, quem viu o Paris hoje, porra, e chuteira. Aí chuteira, cada um tratava da sua, meu amigo. Porra, igual no exército. Pô, limpava ali e tal, batia, lavava. Aí eu falei, gente. Aí começamos a falar, tava lá o Arthur Jorge, que era o treinador, né? Aí fomos falar com ele, essa pessoa, assim não dá. Os caras têm que chegar para jogar, para não ter desculpa. Agora os caras podem desculpar, não tem que tratar de nada. Aí falamos com o Michel Denisot, que era o presidente, né? Ele disse, mas como é que funciona? Aí explicando, tal, foi criando isso, criou. Aí começou, o primeiro ano já ficamos em terceiro. Segundo ano fomos campeões e ganhamos uma taça. Aí começamos a ir para a UEFA, né? Depois fomos para a Liga dos Campeões. E as coisas foram acontecendo. Aí o Geraldão foi embora, que era o Ricardo Gomes, Geraldão. Aí jogaram a corda, eu fui, né? Aí o Geraldão foi embora em dezembro, veio o EA, que hoje é presidente. Aí eu entrava como comunitário, tinha passaporte português. E o Ricardo e o EA como estrangeiro. Aí abriu mais uma vaga para estrangeiro, extracomunitária. Aí os caras perguntaram, pô, queremos um cara para ser teu reserva. O Arthur Jorge falou, eu falei, professor, eu não sei se eu vou ser reserva, se ele vai ser meu reserva ou se eu vou ser reserva dele, pô. O Rai. E eles falam, o Rai, né? Aí ele, o Rai? Eu falei, é o Rai, pô. Ele disse, certeza? Eu falei, certeza absoluta. E o Raizão, porra, aí tratamos tudo, o Raizão veio. E o Rai, quando chegou, meu amigo, pô, o Rai tinha 121 jogos nas costas. Porra, grande pra caramba, então teve dificuldade no início. Mas depois também, meu filho, quando encaixou, aquilo ali era... Porra. Então a coisa foi se construindo. Aí eu voltei pro Benfica, né? E o Paris continuou o seu curso. Mas a minha passagem pelo Paris também foi maravilhosa. Fiz grandes jogos ao lado do Raí. Foi muito marcante o pessoal... Ao lado... Foi? Para a véspera... Foi tão marcante que o pessoal te convidou para lá com o time, né? Na véspera da Champions League, não é isso? Os caras são meus amigos, né? Paguei muito jantar e tal, aquela coisa toda. Pô, tem um neguinho aqui, vamos convidar, pô.
Não, eu fiquei super. Eu sou muito emotivo, né? Eu fiquei super emocionado, que, querendo ou não, eu sou brasileiro, né? Já deixei o Paris há 25 anos. Então, quer dizer, você ser lembrado num momento tão especial para o clube, a data dos 50 anos, né? E poder rever os meus amigos que ainda trabalham lá, rever Leonardo e estar ali batendo papo com o Neymar, Mbappé, Marquinhos, que eu adoro, né? Thiago, então realmente é um privilégio que não é para poucos. Eu fiquei super lisonjeado, tirei umas fotos, já sou meio boleirão, né? Já fiz o pôster, agora vou botar lá na minha salinha, né? Não, mas foi maravilhoso. A passagem pelo Paris foi realmente marcante. Foi pena que não conseguimos aí o título, mas eu estava sonhando que eu gostaria de ver o Thiago Silva ter levantado a taça como o primeiro capitão e uma pessoa maravilhosa que merecia, mas não foi dessa vez, mas esperamos que seja em breve. Beleza. Isso aí. Léo! Opa! Luciano e Valdo, a gente viu aí que vocês têm um olhar diferenciado, né? Primam pelo lado humano dos jogadores de base, que vocês, digamos assim, intermediam, o Valdo treina. Vocês estão com um projeto aí que meio que estagnou por conta da pandemia em Portugal, né? Eu queria que vocês dessem uma breve palhinha sobre esse projeto e parabenizar vocês aí por esse lado humano, né? Tratar não só da parte profissional, mas também do lado humano daqueles profissionais que estão sob o cuidado de vocês, né? Bom, o projeto é basicamente a gente assumir aqui uma SAD, né, que é a Sociedade Anônima Desportiva, que é vamos dizer, a empresa que é dona do clube aqui em Portugal, né? Você tem os dois formatos aqui em Portugal, na verdade. Você tem o clube social e você pode ter a SAD, né? Mas dependendo do escalão que você joga, da divisão que você joga, você é obrigado a ter a SAD ou não. A questão toda é que o que a gente identificou desde o início é isso. Quando você fala do jogador que você quer trazer para cá, para esse mercado europeu, e começar por Portugal, porque por que Portugal, né? O Valdo já falou, facilidade da língua, o clima é mais agradável, a comida é parecida com a nossa. Portugal hoje tem treinadores portugueses em todas as grandes ligas, você tem jogadores portugueses nos principais clubes do mundo, e você tem Portugal dominando as duas competições europeias de seleção. Hoje os títulos são portugueses, né? A Copa das Nações e a Eurocopa. Então, Portugal é meio que uma vitrine para novos jogadores. Você volta e meia vê aí negociações, como, por exemplo, teve a do Félix ano passado, mas não, o Félix é uma exceção, aquele volume de dinheiro, aquela quantidade de dinheiro, mas você tem um número muito grande de jovens jogadores portugueses indo para a Liga Inglesa, ou para a Alemanha, ou para a Espanha, ou para a França, Itália, para onde quer que seja, né? E a ideia é quando o Valdo diz que o chefe precisa entender a filosofia e o planejamento, qual é o trabalho que a gente quer fazer, é mais fácil entender quando você é seu próprio chefe, né? Então você tem na sua cabeça que o seu trabalho não é uma coisa para dar resultado no próximo mercado, né? O projeto originalmente é um projeto para no mínimo 5 anos, mas ele é renovável por iguais períodos, né? A gente conseguiu atrair investidores que acreditaram nesse projeto, e esse projeto ele é basicamente um projeto para dar oportunidade àquele que não tem, né? Porque quem mais precisa do projeto é realmente o menino que vem da África, ou o menino que sai do Brasil de uma comunidade, porque, assim, e não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas você tem raríssimas exceções no futebol brasileiro de jogadores que saíram de classe média alta, de classe alta,
você vai contar nos dedos da mão. Então, assim, esses caras, além do talento, eles tinham todas as outras condições que os meninos não têm. E o que a gente quer é dar a esses outros meninos, pelo menos, nivelá-los nesse aspecto. Porque a gente vive um momento meio diferente no mundo, onde tudo é meritocracia, mas assim, a meritocracia para um cara que faz 4 refeições por dia, para o outro que come um pão com mortadela só, não tem meritocracia que sirva, assim, a não ser que seja um cara completamente extra classe, né? Então, o objetivo do projeto é buscar nesses meninos que têm mais necessidades e dar a eles condições de competir igualmente com os outros jogadores, né? E aí, como o Divaldo diz, a partir daí, meu filho, eu levei você para beber água. Se você vai beber ou não, é uma questão sua, né? Então, basicamente, o projeto é esse. Ele vive, ele foi criado para dar essas condições e ele vai, teoricamente, se retroalimentar. Ele tem os investidores no primeiro momento, que depois, com a negociação desses outros jogadores que forem saindo desse trabalho, o capital investido ele é remunerado e depois, teoricamente, o projeto ele é autofinanciado. Boa, e quando tiver novidade, vocês voltam aqui para falar um pouquinho mais dos frutos aí. Perfeito. Esperamos que seja em breve, né? Vamos ver se aqui em Portugal eles lidaram extremamente bem com a questão da Covid. Você tem raríssimos casos, assim, tudo super controlado, mas eles estão muito atentos com isso. A gente espera que passado essa grande confusão, esse 2020 que está difícil, né? Podíamos ter passado direto para 2021, porque 2020 está bem complicado, mas vamos ver se em breve a gente tem notícias aí. Beleza. Vitor! Luciano e Valdo, na verdade a minha pergunta, esse finalzinho da sua resposta, você já começou a responder o que eu queria saber. Aqui no Brasil a gente sabe que, assim, para a gente aqui no Brasil e na Europa, parece que são 2 planetas completamente diferentes com relação a essa pandemia, a esse problema que a gente está passando esse ano. Eu queria saber isso, assim, relacionado ao projeto, se atualmente está tudo parado e a longo prazo, assim, essa pandemia, isso que está acontecendo nesse ano, vai ter algum reflexo, ou vocês assim, acham que tudo vai terminar bem, vai dar para tocar, não vai ter como se diz, nenhuma sequela? Como é que é o projeto em relação à pandemia hoje? Eu vou, Luciano. Eu acho o seguinte, o que me compete. O mais importante nesse momento agora, seja Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, com China, é encontrar realmente a vacina para a Covid-19. Enquanto isso, esse vírus andar por aí, nada, quando eu digo nada, nada é certo. Aqui é o índice mais baixo que tem da Europa, super controlado, mas já começa também a subir os casos. Porque ninguém tem controle. As pessoas acham que isso é uma brincadeira. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, a situação que está, quando nós olhamos para a Espanha, quando nós olhamos que começou a subir muito, quando tu olha para a Itália subindo muito, a Alemanha, Reino Unido, então a coisa, Estados Unidos eu nem falo. Então tudo vai passar, a Covid-19 infelizmente é que vai ditar as regras. Eu falei do jogo no Congo em novembro, mas pelo andar da carruagem vão novamente botar para frente. Não tem como fazer, não tem ganho. Estão falando que talvez a Europa volte a fechar. Se voltar a fechar vai ser o caos. Vai fazer o quê? Então, na minha parte, a que me compete, infelizmente, esse mal está aí e ele é que vai ditar as regras. Boa. Gustavo, tem a honra aí de fazer a última pergunta para os nossos amigos desse bate-papo sensacional. Claro, farei as últimas perguntas, inclusive. Agora ele vai ler o caderno. 15 perguntas. Claro! Não, mas brincadeiras à parte, 2 coisas que eu queria saber de vocês. Primeiro, com relação ao Valdo, né, que jogou no Santos Futebol Clube,
numa época em que o Santos tinha grandes medalhões, vinha apostando em grandes estrelas para tentar ganhar títulos, e houve essa transição, né, que você pegou para a geração do Diego, Robinho, que eram vários jogadores jovens, né? Então, queria saber, você como jogador naquela época, como que você via isso, né? O que o Santos vinha cobrando de vocês, que eram mais experientes, e que, em termos de título, enfim, qual que era a força dessa cobrança de pressão de torcida, que fazia muito tempo que o Santos não ganhava títulos importantes? Falasse dessa transição, né? E depois, só completando, aí eu gostaria que cada um de vocês respondesse. O nome do programa é 7-1, né? Então, qual foi o grande 7-1 a favor e contra da vida de vocês no esporte? Ah, meu amigo. Olha, vou começar pelo Santos, que é mais fácil. Isso. O Santos, naquela época, que montou realmente, podemos dizer assim, uma mini seleção, ficou mais uma vez provado, e é o que eu sempre defendi e defendo. Para você ter uma grande equipe, você não precisa ir buscar o melhor no Flamengo traz, o melhor no Vasco traz, o melhor no Botafogo traz, não. Você tem que saber o que a tua equipe, independente dos nomes que já estão lá, precisa. Né? O Santos, eu não tenho os números exatos, mas o Santos naquela época, acho que contratou 15 ou 16. E depois tem os que, tem certa, tipo, tu faz um transplante, ou tu faz uma operação, e às vezes o fio sintético não é compatível com o teu joelho. Aí tu vai ter problema. Então, foi o que aconteceu com o Santos. Quando você pega o elenco do Santos, naquela época que foi montado, realmente o elenco era maravilhoso, os nomes. Mas só que na prática não funcionava. Né? Chegou Edmundo, o Rincon, eu, Carlos Germano, já tinha Claudio Miro, tinha Anderson, tem o homem dos gols bonitos, Dodô, cracaço, Caio. Quer dizer, o Léo chegou, aí chegou o Léo, chegou o Fábio Costa, né? Foi banco do Germano. Fala Almeida, Fábio Costa. Não, o time tinha o Central, como é que era o nome dele? O Uruguai, argentino. Veio do Atlético Mineiro. Então, a equipe era maravilhosa, só que não dava liga, meu amigo. Chegava ali, alguma coisa acontecia. Nós chegamos a falhar 2 pênaltis num jogo só. Então, era muito problema. E a torcida do Santos cobrando, que quando tu monta uma equipe dessa, tu dá esperança que realmente dessa vez vai, né? Só que não foi pro buraco. Não foi pro lado certo, não foi pro buraco. Mas você jogou bola que eu lembro, viu? Ficou uma lição que, para se ter uma grande equipe, você não precisa ir buscar os melhores jogadores de cada clube. Tem que ser mesmo aquela coisa pontual, não. Um meio campo, como fez agora o Liverpool. Né? Olhou, tal, não vou trazer, levaram quem? Thiago Alcântara. Quer contratação melhor que essa? Cirúrgico. Ali, agora que a bola vai chegar naqueles meninos ali. Então, eu acho que é super importante. Agora já vou me adiantar no 7-1. Tem 2, o 7-1 me acompanha também. Aqui eu angariava lá para uns amigos meus, com um amigo meu, que chama-se Tom Dantas, que foi meu júnior quando eu estava na Atlético Mineira. Ele tinha um restaurante em Paris. Ele falou, professor, ele me chama de professor até hoje. Nunca fui em faculdade, mas sou professor. E aí ele falou assim, para levar a galera lá, eu disse, não, deixa comigo. Aí agitava aqui, eu estava lá no Canal Plus, levava. Aí primeiro jogo tinha 30 pessoas, segundo jogo já tinha 50. O terceiro, quando chegou contra a Alemanha, tinha quase 200 pessoas. Vocês não vão acreditar, cara, nós estamos lá dentro do restaurante, entra um caboclo, um alemão, brancão pra caramba, com a camisa da Alemanha, a que ganhou ainda, aquela vermelha e coisa. E os brasileiros já queriam dar no cara, né? Falei, calma, a democracia. Eu falei, a democracia. Isso foi antes do jogo. Aí eu, com aquela moral de brasileiro, né? Falei, vai correr tudo bem. Eu falei, meu querido, seja bem-vindo, tá? Bienvenue. Ele disse, se por azar,
Se por azar, como fala o francês, se a Alemanha marcar um gol, né, você, pô, se contenha, não vai vibrar. E nessa altura eu tô pensando, pô, vai ser 2-1, 3-1 para nós, se fizer um gol também não tem problema. Aí, só ele, cara, não tinha mais ninguém, sentou ali, nem sentou, ficou no balcão ali, aí daqui a pouco, 1-0. Eu só vi o pulso dele assim. Mas cumpriu a regra, né? E os caras tudo se viravam pra mim como se fosse eu e o Scolari. Ô, Valdo, então, o que aconteceu? Eu não sei, gente, eu tô aqui com vocês, não sei como aconteceu. Eu disse, não, fica tranquilo, isso aí é normal, pô, já vamos virar e tal. Pô, disse, olha, eu vou ali no banheiro rapidinho e já volto. Porra, aí eu tô lá no banheiro e eu falei, porra, já tá bacana, 1-1. Daqui a pouco grito de novo. Eu falei, pô, tá bacana. Eu falei, porra, 2-1 já. Quando eu voltei, eu vi o segundo gol, né, escutei. Aí eu saí do banheiro cheio de moral, né? Eu falei, porra, eu disse, gente, o que houve? Empatamos? Que empatamos? Olha ali. E eu, 2-0, misericórdia. Agora, negócio assim, daqui a pouco 3. Aí eles, Valdo, eu falei, meu amigo, não dá mais. Não dá. 3-0, contra os alemães, não dá mais. Eu disse, se não fechar, eu disse, tem que fechar. Joga por uma bola, 3-1, se acabar 3-1, eu disse, a gente pode fazer qualquer coisa. Não dá. Amigo, 7. E aí, o alemão no terceiro, ele foi embora, que ele sabia que ele ia apanhar. Mesmo com razão, ele ia apanhar. Eu falei, meu querido, vai na paz do Senhor, vai, que se ficar aqui a coisa vai ser embaçada para ti. Segue teu rumo, o cara foi embora. Então, realmente, esse 7-1... E o alemão perdeu os gols, perdeu o jogo, teve que ir embora. Mas foi potente. Aí, depois, o outro 7, cara, eu, porra, né, fui contratado lá no Nagoya Grampus como grande nome, né? Porra, aí cheguei cheio de moral, né? Porra, imprensa, aquela coisa toda e tal. Porra, aí, jogo de estreia contra o Kashima. Meu amigo, eu nunca dei tanta saída de bola na minha vida como naquele jogo. 7-0. Porra! Não, 7-1, foi 7-1 mesmo. Eita! Porra, eu falei, misericórdia. Eu falei, gente, eu jogava lá o Torres. Aí eu falei, Torres, mas é sempre assim mesmo, né? Eu falei, pô, tem que dar saída sempre assim? Eu falei, aí acabou o jogo, o Alexandre Torrão falou assim, Valdo, tem que ir lá na torcida. Eu falei, meu Deus, agora a casa cai. Eu falei, pô, nem vou andar de bambu, eu disse, vou andar de tudo agora aqui. Chegamos lá, aí, mão dada assim, levantamos a mão, a torcida, Grampas! Eu falei, Alexandre, que milagre é esse, gente? Eu falei, pô, no Brasil tu vai sair 7. Eu disse, tu sai às 4 da manhã, meu filho. Tem que chamar camburão, tem que chamar tudo. Então esses são os 2 7-1 que me acompanham. Rose, fala o seu aí. Cara, assim, eu não tenho essa experiência do Valdo, né? Essas oportunidades. Eu vou dizer que a grande... talvez a derrota do 7-1 não tenha sido, para mim, a derrota mais sentida. A derrota mais sentida, para mim, da seleção brasileira foi, sem dúvida, o Sarriá. Era assim... Eu achava impossível aquela seleção jogando aquele futebol perder. Então, eu vou dizer que a seleção de 2014, a gente torcia, mas a gente friamente via que era... Assim, tinha ganho a Confederações um ano antes, mas não era um futebol que a gente estava acostumado a ver, que a gente gosta de ver. Então, a grande derrota para mim da seleção brasileira foi o Sarriá, né? E talvez como vamos dizer, o 7-1 a favor, né? Sim. Tenha sido a oportunidade de estar numa Copa do Mundo em 2002 e conhecer, estar junto com essas pessoas todas lendárias do futebol, conhecer pessoas que fizeram parte da seleção de 70, Rivelino, Tostão. O Gerson, eu tenho uma outra relação porque ele é sogro de um amigo meu da faculdade, então, mas é uma emoção muito diferente. E ter ido às Olimpíadas também, eu acho que
para quem gosta de esporte, é uma experiência única, né? Não, é que eu esqueci o a favor, né? Só joguei o contra. Então manda aí o a favor aí. Não, o a favor foi os 2 últimos anos de carreira da minha vida como atleta profissional de futebol. Foi realmente o Botafogo. Cara de bom gosto. O projeto era quando o Levi Cooper me chamou. Quando ele me liga, ele falou assim: estou precisando de ti. E eu pensei, eu tinha parado, eu falei, porra, vou fazer parte da comissão. Eu falei, para comissão, professor? Ele, que comissão, cara? Vai jogar. Eu falei, jogar? Ele disse, não quero mais não. Aí ele falou assim, pô, vai dizer não para mim, cara? Eu falei, professor, tô com 39. Ele assim, e depois? Eu falei, pô, o Rio é muito quente, cara. Vou ter um infarto ainda dentro de campo, morro aí. Eu falei, pô, não dá não. Ele disse, não, vem. Aí ele assim, vem, cara, vem, tá o Túlio, jogador experiente, tá o Túlio, tá o Fernando, tá o Gilmar, o Sandro, e eu, porra. Eu falei, que boleirão, falei, brincadeira. Aí fui, realmente, quando eu cheguei, era terra arrasada mesmo. E eu, por ser o mais velho, né, então teve uma reunião e eu falei, disse, galera, só tem um jeito de mudar isso. Disse, aconteça o que acontecer, eu vou parar. Disse, a minha missão já está mais cumprida. Eu disse, agora vocês têm o futuro pela frente. Eu disse, e se nós resgatarmos o nome do Botafogo, vocês serão tão importantes ou mais do que os caras que ganharam o título do Botafogo. É que vocês vão lá embaixo, nós vamos lá buscar o nome do Botafogo. E depois o Botafogo vai seguir o seu curso, e vocês vão fazer melhores contratos, vocês vão, se não for no Botafogo, vai ser em outros clubes, mas isso, o homem é conhecido pelo nome que ele escreve na história. Então, realmente, o Botafogo, quando nós subimos, esse é o meu 7-1, realmente a favor. Boa, maravilha. Que entrevista bacana, que papo legal. Aí, 1h30 de papo. Pô, queria agradecer aí ao Valdo, ao Luciano, por essa disposição aí nos atender. A gente aqui, todo mundo fez todo mundo sair da cama mais cedo aqui para essa resenha sensacional. E espero vê-los em breve aqui para contar sobre o projeto e falar mais sobre futebol. Pessoal, estamos chegando ao final aí de mais um programa. E fica com a gente aí, dá seu like, se inscreve no canal, um comentário bacana aí com essas duas feras aí, elogiando ou então pedindo mais vezes eles aqui com a gente, falando de bola e falando de muita coisa legal. Beleza? Aquele abraço. Valeu. Alô, pessoal. Um abraço, forte abraço. Abraço.